Mais um episódio e eu quero começar agradecendo você que está aqui nos assistindo. Esse episódio da série 2025, Deus de Promessas. E você é nosso convidado. Clica aqui, já ativa a notificação, se inscreve no canal, porque esse ano, toda semana, às terças-feiras, sai um episódio fresquinho para você. E hoje eu quero trazer um tema, nós estamos falando de milagre. Só que além do milagre que nós vamos contar aqui hoje, eu trouxe um casal de convidado, um casal de pastores. E também nós vamos falar sobre paternidade. Ah, Lu, mas por que esse tema? Porque nós entendemos que a paternidade, ela constrói uma vida totalmente diferente. Mas ela também pode destruir muitas famílias, muitas pessoas. E esse tema é um tema que Deus tem queimado no meu coração. E eu quero começar com um versículo hoje aqui. Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Então vem comigo, roda a vinheta, diretor. Vou começar apresentando para vocês quem são os meus convidados. Com muita alegria, com muito prazer hoje, a pastora Cris, que já esteve aqui conosco, né, no primeiro episódio, declarando aí tudo sobre esse ano. E pela primeira vez o pastor Roberto, que eu falo tanto aqui, com todo episódio eu estou falando alguma coisa do nosso pastorzão. E eu queria que vocês se apresentassem para nós, para quem está em casa, conhecer um pouquinho sobre vocês. E o nosso tema hoje não tinha como ser pessoas diferentes. Eu tenho certeza que foi escolhido por Deus, porque pais estão aqui na minha frente. Amém. Prazer estar aqui novamente, Lu, com você nesse projeto, nesse novo tempo, né? Sou a pastora Cris, que é meu esposo, pastor Roberto. Temos uma filha, Yasmin, né? Pastoreamos ali o Mevan Campo Largo. Estamos aqui para contribuir com aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias, nesse tempo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito bem. Amém. Bom, eu sou o pastor Roberto, como a Lu sempre fala, né, o pastorzão, pelo tamanho, mas mais do que isso, eu também sou filho, eu também sou pai, eu sou pastor, minha formação acadêmica é engenharia, mas prove o Senhor, hoje está à frente de uma igreja, com muitos filhos, cuidando com amor esse coração que Deus me deu, de cuidado. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é a paternidade. E nós queremos que vocês que estão assistindo entendam bem sobre a igreja que fala sobre paternidade. Qual é o principal papel hoje da igreja que levanta essa bandeira tão importante que é a paternidade entre a família brasileira. Então, eu creio que vai ser uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Amém. Nós já declaramos aqui nesse local que todas as vezes que nós estamos gravando, nós estamos sempre mais de 2, né? Amém. Então, o Espírito Santo é o principal convidado. Por isso que eu não faço, pode ver, eu não mando um monte de perguntas. Não, porque é para falar realmente o que a gente vive, o que o Espírito Santo conduz. Mas eu quero começar perguntando, antes de vocês se tornarem pais, vocês têm um milagre? Né? Vocês têm um milagre para contar. E eu queria que o pastor contasse, para a gente dar introdução aí no que a gente vai falar rapidamente, como que foi tudo isso. Na verdade, assim, Lu, nós somos do interior do estado de São Paulo, onde, prove a Deus, eu conheci a minha esposa. Estamos casados há 27 anos, juntos como namorado, noivo e casado há 30 anos. A gente começou muito novo nessa caminhada de família e sempre acreditando. E eu lembro quando nós namorávamos, eu com 17, ela novinha com 13, ali para 14 anos, a gente tinha sonho de casar, de ser pais. E por que do milagre? Porque a nossa realização paterna, ele foi necessário a intervenção de um milagre de Deus. Nós somos pais da Yasmin, que acabou de completar 15 anos.
mas quis Deus que fosse de uma maneira diferente. E talvez hoje eu estou falando para muitos pais, para muitas famílias, daquilo que vocês estão vivendo, e eu sei que o processo que o Senhor colocou na minha vida para que eu possa ajudar muitos pais. Então a gente tivemos uma dificuldade de engravidar, embora a minha masculinidade, a feminilidade da minha esposa estarem perfeita, mas o Senhor só concretizou esse milagre na nossa vida 12 anos e 12 dias após o nosso casamento, aonde eu falo que foi um milagre, porque a gente teve a oportunidade de vir trabalhar aqui no estado do Paraná, através de uma palavra que a gente recebeu, e trabalhando numa empresa, o Senhor entregou até nossas mãos o recurso para a gente fazer um tratamento, colocou pessoas, porque é assim que Deus vai construindo o milagre. Às vezes nós estamos falando do milagre, a gente acha que Deus vai fazer tudo. E não. O milagre, se você for ver os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes, alguém forneceu o material necessário para que houvesse o milagre, né? Alguém estava ali com 5 pães e 2 peixinhos para sustentar aquela multidão. E assim é que Deus faz. Muitas das vezes a gente fica esperando o milagre, achando que o Senhor vai fazer tudo. Não, mas Ele faz o milagre na nossa vida com a nossa participação. Então, eu, se permitir entrar nesse milagre que o Senhor realizou de ser pai, porque esse era o desejo do meu coração, e ele se concretizou após 12 anos e 12 dias, que é a princesa Yasmin, o qual a gente vive por ela hoje. Quer complementar com alguma coisa? Eu falar de paternidade, maternidade, né? A gente vinha falando sobre isso no carro, a gente já estava respirando isso, mas eu acho que o que o pastor trouxe é muito importante, né? Porque muitas vezes nós não queremos nos responsabilizar no processo do milagre, né? Eu digo, a gente dá o passo e o Senhor, né, e Deus coloca o chão, porque nós precisamos entender a nossa parte. E é muito fácil você, eu vou orar e quero que Deus realize o meu sonho, esse é o meu sonho, tá, mas e a minha parte nisso tudo, né? Porque o Senhor, Ele conta conosco para aquilo que Ele quer fazer. A palavra de Deus diz que Deus clama pela manifestação dos filhos de Deus. Cristo, Ele quer ser revelado através de nós, da nossa vida. Então, tudo que Ele vai fazer para nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, é para que o nome dele seja glorificado, né? E muitas vezes nós não víamos a possibilidade de uma oportunidade de fazer um tratamento, porque para nós era algo impossível, né? Na época que a gente fez, era só as pessoas que tinham muito dinheiro, as clínicas eram muito caras, ainda se é um tratamento muito caro hoje, uma fertilização, que foi o que nós fizemos. Então, quando nós nos vimos naquele lugar, numa das melhores clínicas que tem aqui em Curitiba, nas mãos dos melhores médicos que tem, a gente viu a poderosa mão de Deus, porque para nós era humanamente impossível, né? Então a gente precisa entender as formas de enxergar o milagre de Deus na nossa vida. Nem sempre vai vir o anjo e vai te dar, né? Mas Deus vai te colocar em lugares, Deus vai colocar pessoas que serão o agente de milagres na sua vida. E a gente precisa ter sensibilidade e reconhecer isso, para que o nome de Deus seja reconhecido na nossa vida através do processo. É no processo que a gente vai vendo o trabalhar de Deus e reconhecendo que sem Ele não seria possível, jamais seria possível. Teve alguns episódios atrás, que tem, né, toda semana a gente está gravando, e eu lembro que o pastor falava assim, o maior milagre é quando você acorda pela manhã. Sim. É o maior milagre. E muitas vezes a gente até brincou, esperando um milagrão. Mas os pequenos milagres que acontecem todo o tempo na nossa vida, quando você começa a entender que você acordou é um milagre, você pode se alimentar é um milagre, você começa a viver nessa dependência dos milagres de Deus, você começa a ver as coisas de uma forma, com outros olhos. Você começa a buscar os caminhos que o Senhor abre para você, mas não os caminhos que vai cair do céu.
Porque muitas pessoas pensam que é assim, né? Vai vir Mas tudo pronto. Vai vir tudo pronto. Não vai, não vai. Eu fiz a abertura aqui com Isaías 68. Tinha vários versículos que estavam aqui, mas por quê? Nós somos o barro na mão do oleiro. E ele vai nos moldar, vai nos conduzir, ele vai preparar. Todos nós somos filhos, todos nós fomos escolhidos para estar aqui. Mas como que eu faço para realmente ser o barro na mão do oleiro? É uma pergunta para vocês. Então, primeiramente, você tem que permitir que a terra vire o barro, porque a terra sozinha, e nós do pó viemos, do pó voltaremos, ela sozinha não é capaz de virar o barro, mas precisa entrar a água, precisa haver uma mexida para que ela forme o barro. Depois do barro pronto, precisa vir aquele que vai esculpir esse barro. E aí você vê nas grandes galerias excelentes obras, né, feitas por um escultor. Mas o processo, a gente precisa viver esse processo. E nós, como pastores, nós vivemos muitos processos. Às vezes as pessoas podem pensar, Lu, que o pastor tem tudo fácil. E às vezes não é assim. Porque eu falo que é um milagre, porque por um período, quando nasceu a nossa filha, nós já éramos convertidos, né, na religião cristã. Nós viemos para esse estado, ficamos por um período de 4 anos sem caminhar numa igreja evangélica. Nós tínhamos o temor de Deus no coração, mas quando a nossa filha nasceu, foi muito forte no meu coração, no coração da minha esposa, criar ela dentro de uma igreja, criar ela nos princípios de Deus. E ali nós fomos procurar várias igrejas, nós encontramos, nós caminhamos nesse ministério, até que o Senhor falou, agora eu tenho um degrau a mais para vocês. E aí foi quando a gente saiu desse ministério e precisamos voltar para a casa do oleiro, porque às vezes a gente tem que voltar para a casa do oleiro para ele tirar algumas trincas, consertar algumas quebrinhas, passar pelo forno de novo, todo o processo. E eu lembro que nesse período nós estávamos num segundo tratamento. E como eu ministrei ontem na igreja, até a minha filha brincou comigo e falou, nossa pai, todo mundo que ama a tua vida sentiu a sua dor. Nós fizemos um segundo tratamento, porque o nosso desejo era dar um irmão a Yasmin. E nós oramos e buscamos a Deus, e o Senhor fez isso conosco. E o Senhor permitiu nós engravidarmos, eu e a minha esposa engravidarmos, e quando nós estávamos no 5º mês de gestação, ela teve um aborto espontâneo, a gente perdeu o nosso Emanuel, tinha até nome. E foi muito dolorido o processo. Mas também neste vale, nesse processo de voltar à casa do oleiro, aí o Senhor nos permitiu conhecer o ministério, o qual nós caminhamos hoje. Cuidou do nosso coração, pessoas, o Senhor colocou pessoas ao nosso lado que cuidou do nosso coração. E hoje eu digo que o Senhor levou um Emanuel, mas me deu uma igreja com mais de 80 membros, o qual eu me sinto paizão. E Nós também. Estou diante de uma das minhas filhas, que eu amo, e quero dizer assim que o milagre é isto. O milagre é você se colocar na vontade de Deus. É o Senhor trabalhar na sua vida. E nossa igreja visa muito a paternidade, já que a gente está falando de paternidade, de pai, de família, à luz da palavra de Deus. Então, assim, para você se tornar algo bonito na prateleira onde o Senhor quer te colocar, às vezes você tem que suportar o processo. Sim. E esse processo às vezes não é fácil, mas se você estiver ao lado de pessoas que estendem a mão, que colocam um pouquinho de água na terra, que vê o ponto certo do barro,
Pode ter certeza que você vai ser a matéria-prima ideal para que o oleiro transforme você num belo jarro, onde você vai poder expressar a beleza que Deus colocou em você desde lá da sua criação. Então, eu creio muito nesse processo. Nosso paizão mesmo, né? Não tem jeito, né? Esse A igreja esse toda. nasceu pra Ó, ser pra pai. quem de repente, eu vou dar um recado pra quem mora em Campo Largo, porque assim, ó, gente, eu tenho certeza que esse canal, ele é pra pessoas que já conhecem Jesus. E isso já tá muito claro. Mas tem muitas pessoas que, assim como eu, assim como muitas pessoas, foram feridas durante sua caminhada e precisam voltar pra casa do oleiro, precisam consertar as trincas, precisa dar uma invernizada ali de novo. E se você ainda não tem, eu não sei o que fazer, gente, vou deixar aqui, ó, nas descrições, tem Luiz Ribabem, 1250, que é onde nós estamos, né, pastor? Mevan, né, eu falo com muito amor, com muito orgulho, porque eu sei que foi o Senhor que me direcionou, que me colocou nesse ministério. Então, não é defendendo placa de igreja, não é isso. Mas é que se você também, assim como eu, tá buscando uma casa de paternidade, tá buscando uma revelação de Deus para tua vida, eu te convido. Domingo às 19 horas, eu te espero lá. Ó, deixa eu falar aqui. Eu anotei aqui e eu quero ler. E entrando no nosso assunto, agora que o pastor contou um pouquinho, né, sobre que existem as formas de milagre, porque a gente vem falando nesse canal sobre milagres, mas a gente também fala de conversão, a gente também vai falar sobre paternidade. Então, são os temas que hoje, para mim, está muito enraizado com o que a gente vive hoje. Eu preciso ser uma pessoa convertida, eu preciso todos os dias, eu preciso viver os milagres que o Senhor tem para mim, porque ele tem para cada um de nós os seus milagres. Reconhecer os milagres. Reconhecer, isso mesmo. Mas eu também preciso reconhecer qual é a paternidade que eu tenho hoje. Será que eu estou buscando só a minha paternidade terrena? Será que essa paternidade terrena falhou comigo e hoje eu não consigo ver Deus como o meu pai? Muitas pessoas hoje estão em situações de escravos mesmo, de drogas, de bebidas, de prostituições, porque não tiveram referências, né? E a gente falava sobre isso e é uma coisa que dói o meu coração. Então, a primeira pergunta que eu trouxe para vocês dois aí, a falta da paternidade, ela vai afetar uma nação? Quer falar? A falta da paternidade, ela afeta uma nação porque poucas igrejas hoje. O que é a paternidade à luz da palavra de Deus? É um dom de Deus. É você seguir Deus como exemplo, porque o pai, ele veio da origem de Deus. Deus é pai. E a falta da paternidade hoje, é o que a gente vê muitas vezes, Lu, muitos filhos órfãos de pais vivos. Porque os pais, como a gente sempre conversa, eles estão negligenciando os seus papéis. Os pais estão deixando os filhos por trabalho, por afazeres, por conquista, e o tempo está passando, e os filhos eles têm etapa. Muitos pais chegam cansados dos seus trabalhos, cansados do seu dia a dia, e não dá atenção para um filho. E muitas das vezes ele substitui essa atenção fazendo o quê? Entregando um celular, achando que o pai que dá presente, mas ele não consegue ver que o filho precisa da presença do pai. Se você for ver hoje, nós estamos vendo que as crianças não sabem mais o que é jogar bolinha de gude, jogar bets, jogar bola. Eles estão cada vez mais viciados em telas de celulares, em jogos, e muitas das vezes essas atratividades estão ocupando o lugar do pai. Então, o que eu vejo como futuro? Como que a igreja que fala que Deus é pai, se as nossas crianças não têm essa referência do que é ser pai, do que é dar atenção, porque a paternidade, como a gente está falando, Deus, como pai, ele supre as nossas necessidades, ele traz proteção, ele traz correção, mas o que eu tenho visto muito no meu caminhar hoje, eu que trabalho também numa empresa grande, que tem muitos funcionários,
essa falta de tempo. Os pais estão terceirizando os seus papéis. E isso daí tem afetado, sim. Por exemplo, os meninos, a referência de um menino é o pai. É ele olhar para o pai e ver que o pai é uma pessoa honesta, é uma pessoa que ela não engana no fazer um negócio, é uma pessoa que ela é o herói daquele menino, ela olha para o pai e ela quer seguir o exemplo do pai. Eu, na minha adolescência, eu tinha o meu pai, eu tenho meu pai, meu pai é vivo até hoje, desculpa, e eu olho para ele e eu quero ser o que o meu pai era. Meu pai, eu lembro do meu pai trabalhando na lavoura, à tarde indo para a igreja. Nós viemos de uma origem bastante humilde, né? De poucos recursos, mas o princípio familiar, às vezes ali sentado ao lado do pai, contando uma história, ouvindo os avós, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro ouvir pessoas mais de idade, que quanta riqueza tem, mas hoje as crianças não estão tendo essa paciência. Por exemplo, as meninas, o primeiro amor da vida de uma menina é o pai. O pai é a referência quando ela for escolher um namorado. O pai é a referência quando ela for escolher um marido. Mas o que a gente vê hoje? Um pai cansado, um pai com falta de tempo, um pai que enche o filho de presente, enquanto que os filhos estão precisando de presença. E aí esses filhos vão para a igreja, e como que eles vão receber da boca de um pastor que Deus é pai, se eles não têm essa referência de pai? Então, eu acredito que a falta de paternidade terrena vai influenciar até um caminhar religioso, evangélico, dentro de uma igreja, respeito aos mais velhos, porque os filhos não estão sendo ensinados, mas os filhos têm sido vítimas, porque os pais estão sendo negligentes. Então, o meu trabalho de 2025, ali na nossa comunidade, na nossa igreja, é fortalecer esses pais. E que isso se expanda para o município de Campo Largo, Paraná, Brasil, que o temor de Deus entre no coração dos pais. Tem um episódio que eu gravei algum tempo atrás com a Ana Talks, e eu gosto sempre de falar, que até foi um corte que deu, nossa, muitas visualizações, que eu falei exatamente isso, que eu não tinha referência de pai. E como eu não tinha referência de pai, na hora de buscar namoro, eu não tinha referência. Então qualquer coisa servia, qualquer coisa era bom. E aí, depois que eu conheci Deus como meu pai, e eu entendi, eu venho por esse processo há alguns anos, hoje não é qualquer coisa. Hoje você não aceita um homem chegar e tratar você de qualquer maneira. Hoje você não aceita, eu brinco, né, ser tapete do diabo. Por quê? Porque você sabe o valor que você tem para Deus, o valor que você tem para o pai. E para a pastora complementar aqui, né, continuando nessa linha, quando a pessoa não reconhece, não tem essa referência de pai, não reconhece seu pai, ou não realmente não teve, qual seria o primeiro caminho para encontrar Deus como pai? Você tinha perguntado, né, se essa falta dessa paternidade pode influenciar, né, as nações. Pode influenciar? Não, já está influenciando, né? Por quê? Porque o pai é aquele que dá o destino. O pai é aquele que aponta, é aquele que dá a direção, né? Foi o que o pastor falou. Quando o menino cresce, o pai é a primeira figura que ele tem para se reconhecer, né? A sua masculinidade, a sua hombridade, a sua força, é no pai que ele vai se espelhar, né? E a menina é essa figura de, né, quem vai ser o homem com qual eu vou me casar, quais são os padrões, né, que eu preciso ter como referência. Tudo isso ela vai, né? O primeiro amor dela é o pai. Primeiro amor da vida dela é o pai. Então, é muito importante ter essa consciência desse papel de responsabilidade. Porque o que os filhos são? Os filhos são herança do Senhor. Então, primeiro, os filhos não são nossos, são do Senhor. E o Senhor nos confiou. Eu confio em você para entregar algo que é muito precioso para mim, né? Porque somos deles, você leu ali, somos do Senhor, né? Então, o Senhor deu
o Anthony para a Lu. O Senhor deu o Dudu para a Lu. O Senhor deu o William para a Lu. Ele confiou isso a você, algo que é muito precioso. O Senhor confiou a Yasmin para nós. Então, nós, como pais, precisamos direcionar, porque o Senhor já tem um plano na vida dos seus, do meu, dos nossos, né? O Senhor tem um plano para eles. Então, nossa função é entender isso no Senhor e conduzir os nossos filhos para esse lugar, né? Direcionar eles para esse lugar. Então, como que a gente reconstrói esse caminho? Voltando para a origem. Voltando para o Senhor, trazendo essa identidade em Cristo, em Deus, né? Reconhecendo que hoje nós somos a partir da família, porque todos nós carregamos referências maternas, paternas do meio ao qual nós crescemos, daquilo que nós ouvimos. Quantas crianças estão crescendo abusadas, não digo nem na questão somente sexualmente, mas psicologicamente, né? Quantos pais, você é um burro, você não sabe, você não vai dar nada, você é isso, você é aquilo. Então, são as primeiras referências que a criança, ela vai, olha, eu sou burro, meu pai falou que eu sou burro, meu pai falou que eu não vou conseguir nada, meu pai falou que eu não vou ser ninguém. Aí, quando essas pessoas crescem, elas vão se autoconhecendo e elas vão procurando conhecer a Cristo, elas vão ouvindo outra coisa. Sim. Elas vão entendendo, não, você é valioso para mim. Eu criei você para você ser um vencedor. Eu criei você para você ter dignidade. Eu criei você para um propósito. Eu criei você para algo maior. Então, eu preciso primeiro desconstruir isso que foi construído. Para que o Senhor possa vir, para que o Espírito Santo possa vir e construir essa nova identidade, sabendo que como eu disse aqui da última vez que eu estive aqui, né? Que nós não somos aquilo que trazemos dos nossos pais, nós somos aquilo que o Senhor, né, determinou para que nós fôssemos, para que a gente vivesse nessa terra. Então, eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para minha vida e entender que tudo que eu passei desde criança, que muitas vezes o que os meus pais me deram foram o que eles receberam. Então, eu não posso cobrar dele aquilo que nem eles tiveram. Isso foi uma cura para mim. Né? Porque eu sempre comecei a questionar alguns comportamentos do meu pai e tal. Meu pai sempre foi um excelente pai. Eu não tenho problema de paternidade, porque meu pai sempre foi um pai protetor, um pai cuidador, um pai zeloso. Né? Até hoje eu tenho meu pai, tenho a graça e a dádiva de ter meu pai. Meu pai me levou para o altar. Então, eu realizei todos os meus sonhos, né? De casar, de vestir de noiva, de ter meu pai me levando. Eu não tenho esse problema. Então, eu não tenho problema de paternidade, de receber Deus. Para mim é muito fácil quando Deus me dá alguns direcionamentos em obedecer, porque eu reconheci o Senhor. Mas para quem não teve isso, precisa se permitir a acessar esse lugar. Precisa se permitir conhecer Deus como seu pai, né, na sua essência, entendendo que aquilo que os seus pais deram foram aquilo que eles receberam. E muitas coisas eu entendi isso em Deus. Meu pai não podia me dar mais. Ele não teve, ele não recebeu. Então, hoje eu volto para a origem, eu volto para quem Deus me chamou para ser e aquilo que ele tem para mim. Tudo bem. Antes de nós continuar, tem muitas perguntinhas aqui. Deixa eu falar para você que está aqui ouvindo mais esse episódio. Vou pedir para o diretor já colocar aqui do lado. Vocês sabem que é um processo que nós estamos vivendo em 2025, uma direção de Deus para esse canal, mas nós não temos fins lucrativos. Então, os patrocinadores que nós tínhamos no passado, hoje não estão mais todos conosco. Então, a gente precisa do apoio de você, que é empresário, você que quer patrocinar esse projeto, ou você que quer ofertar nesse projeto. Tem o Pix aqui do lado, tem todos os dados aqui, porque nós queremos que a palavra de Deus, os milagres, a manifestação seja em todos os lugares. Então, que essa palavra hoje que nós estamos conversando pode curar muitas famílias, pode levar muitas famílias ao que a pastora acabou de falar. Olha, você precisa se permitir, mas para que isso aconteça, para manter tudo aqui, eu conto com você. Você é empresário que quer trazer, quer fazer uma divulgação aqui também, só chamar que nós temos pacotes especiais e eu tenho certeza que tudo que você plantar no reino, que você fizer para o Senhor, você vai receber muito mais. Então, não esquece, clica aí, já manda aí o que você tocou no seu coração, mas não deixe de mandar para todo mundo esse episódio, porque você pode contribuir de muitas formas. Vamos lá.
Por que que a Bíblia fala o tempo todo, Jesus, quando ele, né, estava ali na sua caminhada, tudo que ele manifestava, tudo que ele fazia, ele dizia, porque é o meu Pai. Porque é o meu Pai. Ou seja, a Bíblia fala o tempo todo de Pai. Existe uma explicação para isso? Tem alguma coisa que é importante para as pessoas entenderem? Poxa, é por esse motivo. Sim, eu vejo, primeiramente, as pessoas tendo a certeza. Jesus, quando ele veio na Terra, ele veio por um propósito. Ele veio porque nós sabemos que lá no jardim, Deus falava diretamente com o homem. Deus vinha toda tarde falar com Adão. E devido à desobediência de Eva, Adão, de ter comido a fruta proibida, o Senhor rompeu essa ligação direta que ele tinha com o homem. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus não criou o homem, a mulher, para que houvesse alguma barreira. Então ele mandou Jesus, seu filho, para que fosse conectado nisto. Então, eu quero dizer que Jesus, em tudo, ele dava graça ao Pai. Por quê? Porque ele estava querendo demonstrar a obediência dele. E quando nós, como entendemos esse papel como filho de Deus, a gente procura fazer tudo que agrada ao Pai. E Jesus, em tudo, ele poderia falar por mim, mas não. Ele deixou esse exemplo. E é esse papel como pais que nós precisamos passar para os nossos filhos. Porque nós fomos criados para representar Deus. No entanto, que Deus olha para Adão sozinho e fala: Adão não está me representando completamente diante das minhas criações. Eu preciso fazer para ele uma ajudadora. E coloca um sono no Adão, tira sua costela, faz a mulher. Então, nós, como pais, homens e mulheres, nós estamos aqui representando Deus. E Jesus fez essa apresentação deixando como exemplo. Em tudo que ele fazia, era para engrandecer o nome de Deus. Em tudo que eu e você fizemos. Até esse podcast, nós estamos fazendo, não é para que nós ficamos conhecidos, mas para que Deus, através da nossa vida, assim como Jesus fazia, dando glórias e graças ao Pai, é o que nós estamos fazendo aqui. Jesus fazia isso porque ele queria deixar esse exemplo. Então nós, entendendo como filho que Jesus era, tudo aquilo que nós fazemos, desde lavar uma louça, lavar um carro, cuidar de uma casa, ser um bom funcionário, ser um bom servo, ir para a igreja, tudo isso dando graças e honra ao Pai, porque assim foi o nosso irmão mais velho, deixou como exemplo. Então, Jesus deixava esse exemplo para nós. E nós temos ele como nosso maior exemplo. Amém. Eu acho que é um padrão, né? Jesus vem deixar para nós que nós temos um padrão a seguir, né? E entendendo, como a gente está falando aqui de paternidade, que os pais é que vão estabelecer esse padrão para os filhos, né? Esse padrão de honra, esse padrão de respeito, esse padrão de obediência. Então, quando Jesus, tudo que ele vai fazer, ele pergunta ao Pai, ele consulta o Pai, ele diz, ele reconhece que há uma autoridade sobre ele, que ele se submete a essa autoridade, né? Que o Pai é quem vai conduzir ele. Então, aquilo que o pastor falou, ele é o exemplo. Então, nós precisamos entender que na figura de pais, né? E não é só pai, porque existem mães que fazem a função de pai e de mãe também, né? Sim. Tem pai que faz a função de pai e de mãe. Então, nessa figura de autoridade, essa é a nossa responsabilidade, aferir os padrões. Somos nós que vamos aferir os padrões e deixar isso, né, estabelecido, dizer para os nossos filhos, olha, vocês devem honrar os mais velhos, vocês devem obedecer às autoridades, né? Às vezes hoje a gente acaba vivendo fora os padrões que estão sendo desconstruídos dentro, porque os filhos muitas vezes não têm respeito pelo pai, não têm amor pelo pai, né, pela família, pela mãe, e isso eles manifestam fora, eles não têm
hoje respeito pelos professores, que são figuras de autoridade, pelos pastores, que são figuras de autoridade, pelos mestres, que são figuras de autoridade, porque isso foi desconstruído dentro de casa, não foi ensinado dentro de casa, né? E Jesus vem deixar para nós que o pai, ele é a figura que vai aferir o padrão, que vai direcionar. Então, eu preciso consultar, nós precisamos consultar as figuras de autoridade, porque a autoridade, ela nos protege. A autoridade, ela nos assegura, né? Então, a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade, tendo Jesus como nosso exemplo. Como o pastor deixou aqui, Jesus é nosso exemplo em tudo, porque ele era Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se fez homem, ele se colocou no lugar de filho e ele reconhecia que havia sim uma autoridade sobre ele e que ele precisava se colocar sobre essa autoridade. E aí, Jesus, sendo filho, né, ele deixa isso muito claro para nós. A importância de nós estarmos debaixo da proteção e cobertura do Pai. Então é isso que nós, pais, temos que passar para os nossos filhos, que eles tenham em nós essa segurança. E muitas das vezes é o que a gente encontra hoje na igreja, como você mesmo mencionou, Lu. Pessoas que foram feridas porque os pais falharam. Mas quando os pais falham, nós, como igreja, como comunidade, como pastores, temos que ensinar que antes deles terem esses pais terrenos, eles têm um pai que decidiu, antes dele ser gerado no outro, que colocou propósito. Porque eu estava vendo esse dia, Deus não aconteceu assim, nasceu o Anthony, ou nasceu a Yasmin. Bom, agora o que eles vão ser? Não. Antes do Anthony ser gerado no teu útero, ou a Yasmin no útero da pastora Cris aqui, Deus já tem propósito. E cabe a nós fazer com que esse propósito que ele estabeleceu para os nossos filhos, a função dos pais é suprir todas as necessidades para que ele exerça esse propósito. Então, hoje, nesse podcast, quero deixar aqui aos pais, para de negligenciar o seu papel, ocupe o seu lugar. Os seus filhos precisam da sua proteção, do seu apoio, de toda a sua dedicação para que o propósito que o Pai, que Deus estabeleceu para eles, possa ser exercida completamente. E é você, pais, é você que precisa andar ao lado do seu filho dando esse suporte. Amém? Já me veio aqui, né, para complementar o que o pastor está dizendo, muitas vezes, para o que Deus escolheu para os nossos filhos, nós vamos precisar abrir mão do que nós achamos que é nosso. Porque quando o Senhor entrega aos nossos filhos, já todos têm propósito, mas tem a medida de cada um. E aí nós, como cuidadores, muitas vezes vamos ter que abrir mão de trabalhar fora para cuidar, ou eu vou ter que fazer mudanças dentro da minha vida como casal ali, como pai, como mãe. Por quê? Porque a prioridade é o que o Senhor me entregou. Ah, mas eu tenho a minha vida. Eu já escutei algumas pessoas, tá, mas eu tenho a minha vida. Tá, mas então você não escolhesse ser pai e mãe. Porque é uma escolha, Sim. Né? Nós sabemos que é Deus que dá, Deus que conduz, mas a partir do momento que você tem essa decisão, não, eu quero ter filhos, você precisa entender que Deus te entregou. Deus te deu algo. E aí, o que vai acontecer com essa criança, né? Porque a gente vê hoje muitas crianças sendo abandonadas, terceirizadas, onde a escola cria, a avó cria. Gente, tá tudo bem. Se tem pessoas que não têm uma alternativa e uma saída hoje. Mas eu sei que hoje o mundo vem buscando e caminhando para que nós abrimos mão, nós como mães principalmente. Não estou dizendo que não pode trabalhar, sabe, pastor? Mas existem várias formas de você ter o tempo hábil de trabalho, mas você dá prioridade para cuidar dos seus filhos e direcionar eles. E se for necessário parar por um tempo, ok. Porque o que vai enraizar no seu filho não é o que o dinheiro compra. Quando o pai chega cansado em casa, o filho não quer saber se ele trabalhou porque ele precisava comprar isso, aquilo. Não, o filho quer saber que ele quer brincar, ele quer atenção. Então, a gente precisa entender cada coisa no seu lugar, que é algo que nós não sabíamos até pouco tempo atrás, porque a gente só estava querendo conquistar.
E uma coisa assim, né, Lu, que a gente tem que ter como entendimento. Hoje, você precisa doar-se um pouquinho mais para o seu filho, porque ele necessita disso. Mas lembre que o tempo passa e vai chegar um tempo que é você que vai precisar desse filho. Então, se você não está construindo hoje princípios de honrar pai e mãe, princípio de cuidar dos mais velhos no coração do seu filho, com o futuro, é o que está acontecendo. Muitos pais, avós, abandonados em asilo, sem a falta do amor. Sendo vítima daquilo que construíram, na verdade, Sim. né? Daquilo que eles deixaram de construir. E sendo contra o que a palavra diz. São filhos que não estão honrando pais e mães. Mas por quê? Porque eles não foram ensinados. Então, acho que dá tempo ainda. Nós que somos pais, ainda dá tempo. Dá para a gente conquistar esse espaço, cultivar isso no coração dos nossos filhos. Porque tudo que nós fazemos hoje são sementes. E essas sementes vão gerar frutos na nossa vida. Então, pode ter certeza, aquele esforço a mais que você tem que sair do seu sofá, depois de um dia cansado, para jogar bola com o filho, você vai colher esses frutos de gratidão. Porque isso são... Aprendo muito com a minha esposa, que é psicóloga, ela fala muito sobre memórias afetivas. E nós, pais, homens, falo isso, nós precisamos ocupar esse lugar. Nós precisamos ocupar esse lugar. E muitas das vezes o que está acontecendo? A gente chega em casa achando que já trabalhamos o dia todo, já cumprimos o nosso papel, e nós estamos negligenciando o papel principal, que é o dom da paternidade que Deus entregou a cada pai. Então, que nós não vamos cair nesse erro. Vamos reverter isso. Vamos melhorar. Vamos ser pais melhores. Vamos chegar. Vamos ser maridos melhores. Vamos amar o próximo. Amar, mas amar com aquele amor de que a esposa já ficou em casa, já cuidou dos filhos, já lavou roupa. Então, pai, é a sua vez. É pouquinho. 5 minutos que você invista na vida do seu filho. No futuro, você vai ver a quantidade de frutos que essa semente vai gerar para o seu próprio bem. Tem várias perguntas aqui que eu ia fazer, mas você já respondeu todas elas. Não preciso nem fazer, pastor, não preciso nem fazer. Enquanto o pastor foi respondendo aqui, já pulou umas 3 perguntas, deixa eu contar para vocês que nós estamos na agência de Juim. A agência de Juim é onde nós gravamos já desde o início, quando nós falávamos de empreendedorismo. Hoje estamos no centro de Curitiba, tem um estúdio maravilhoso aqui para você que não conhece, tá passando aqui o @. E também tenho a Challenge, que é a academia personalizada de Campo Largo, também meu parceiro desde o início e continuou firme conosco aqui. Então quero agradecer o Vinícius, o Jean, que eu tenho certeza que esses episódios aqui vão levar todos vocês empresários também, junto com o nome de Deus, primeiramente, em todos os lugares. E a Lu Delu, que está aí junto com a Lu desde o começo, porque chega no final da conta, o boleto da agência vem, nós temos que pagar, não tem jeito. E dizer para você que nós temos uma novidade, dia 1º de fevereiro, Rua Joaquim Ribas de Andrade, 798, bem pertinho da prefeitura, tem um espaço da Lu Delu que estava somente para eventos, há 1 ano. E a partir do dia 1º de fevereiro vai ter café da manhã, café da tarde, almoço, vai ser bem completinho. Então você que gosta aí das delícias da Lu Delu em Campo Largo, aproveita que nós estamos voltando com tudo aí. E vamos aqui, já que você respondeu várias, como buscar referências para quem... A gente falou um pouquinho sobre isso, mas como buscar referências para quem nunca foi, nunca teve um pai, aquele que realmente não teve. Porque para quem já tem um pai vivo, né, como a gente falou... Tudo bem, ele tem um pai, mas aquele que nunca teve o papel do pai, onde muitas mães fazem o papel do pai e faz o papel da mãe. Infelizmente, isso é uma realidade muito grande, né, em muitos lugares.
Então a mãe, ela acaba tentando ocupar esses 2 lugares, mas aí como que o filho fica para buscar essa paternidade em Deus? Não é nem do homem, porque tem muitos casos que o filho não vai ter essa referência de pai, não vai buscar, enfim. Mas ele é filho, né? Ele é o mesmo, assim como nós aqui, todos somos filhos de Deus. Mas a gente precisa dar uma direção para esse filho. Eu acredito que tudo parte do princípio do perdão, porque precisa perdoar. Se tem uma dor, se não tem esse pai porque esse pai abandonou, não tem esse pai porque esse pai morreu, né? Não se sabe, precisa entender por que não se tem esse pai. Porque às vezes existem filhos órfãos de pai vivo. O pastor sempre fala isso, né? Então, às vezes, não é só a figura, porque se não exerce a função, não existe a referência. Então, a primeira coisa é liberar o perdão, porque isso é um lugar de dor. Liberar esse perdão, aquilo que eu falei, entender que muitas vezes o pai deu aquilo que recebeu. Às vezes nem esse pai teve referência de pai, não sabe ser pai. Então, quando ele tiver um filho, provavelmente ele vai reproduzir esse comportamento se ele não entender esse lugar. Então, ele precisa perdoar esse pai, ele precisa se perdoar a sua história e se permitir. Se permitir, porque às vezes a dor é tanta que a gente não quer mais que ninguém mexa nesse lugar. Eu não vou permitir que ninguém toque aqui mais. Em todas as áreas da nossa vida, quando a gente sofre uma decepção, quando a gente sofre uma dor, a gente quer fugir daquilo. A gente não quer que ninguém mais mexa ali, a gente não quer mais acessar esse lugar. Só que eu digo que pessoas ferem, mas pessoas também curam. Então a gente precisa perdoar. Perdão liberta. Perdão abre portas. Perdão tira, né? Perdão é algo que você dá achando que você vai liberar o outro, mas na verdade você que sai liberto. Então, se perdoar e se permitir, dar novas oportunidades. Ah, pastora, mas e se eu me decepcionar? Ok, faz parte. Vamos para a próxima. O que a gente não pode, e o pastor ministrou sobre isso, sobre a carreira da fé, né? Que a vida é feita de decepções, a vida é feita de vales. Jesus disse, no mundo tereis aflições, foi a única coisa que ele garantiu. Vocês vão ter aflição, ele está dizendo, no mundo tereis aflições. Então a vida não é uma vida de glória em glória, não, é uma vida de superação em superação. A cada obstáculo que você vence, você se torna mais forte, aquele erro você não comete mais, você aprende com aquilo e a tendência é cada vez você errar menos e você crescer, mas o que você não pode é desistir. Então eu creio e acredito que nós precisamos nos permitir viver coisas novas, não ficar no lugar da dor. A gente vai sofrer, né? Quando nós perdemos o nosso filho foram dias muito difíceis para nós. A gente, né, parou para pensar onde que estava Deus naquilo tudo. Né? O pastor contou ontem, né, que ele se revoltou contra Deus, porque nós somos seres humanos, nós queremos resposta até que a gente compreenda muitas coisas. E eu entrei num tempo que eu não queria ouvir ninguém, porque eu sabia que, né, Deus, ele é quem dá e é ele quem tira. O que eu precisava era entender o que ele queria comigo naquele processo, entendeu? Porque eu sei que ele não queria me matar, mas ele queria me ensinar alguma coisa. Então, a decisão era minha. Eu ficava naquele lugar de vitimismo, de coitada de mim, o que Deus fez comigo? Levou meu filho e tal. Ou alguma coisa Deus está querendo me ensinar com isso. E o que eu vou aprender com isso? Porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo pai, ele continua sendo amoroso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que a gente precisa é entender o que o Senhor quer para nós em cada processo, em cada perca, em cada filho que chega, em cada pessoa que vai embora, em cada relacionamento que se desfaz, em cada relacionamento que começa, né? Sair desse lugar de vítima. Hoje as pessoas se colocam nesse lugar de vítima. Mas qual é a minha responsabilidade? Nós somos responsáveis. Qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Se eu estou passando por isso,
Qual é a minha função nisso tudo que eu estou passando? Qual é o meu papel? A gente estava conversando com um casal esse final de semana, né? E ele falando da sua vontade de começar algo, mas aí, mas tem isso, mas tem o dinheiro, mas tem o não sei o quê. Eu falei, tá, você quer isso? Porque se você quer, não tem desculpa, não arruma desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Se realmente você quer algo, você dá um jeito. A gente sabe, mulher principalmente, né? Quando quer algo, dá um jeito. Então, se você tá arrumando muita desculpa para começar alguma coisa, para voltar para a igreja, às vezes as pessoas falam, porque o pastor feriu, porque o líder, porque não me deixaram. Não, isso é desculpa. Na verdade, você não quer. Porque se realmente você quisesse estar com o Senhor, você entendesse que você vai para a igreja para servir o Senhor e não as pessoas, né? Por que muitas vezes a gente se fere? Porque a gente dá para as pessoas um lugar que só pode ser dado ao Senhor. Um lugar de governo, um lugar de autoridade que nós só devemos dar ao Senhor, mas a gente dá para as pessoas. E daí as pessoas nos decepcionam e a gente fere e a gente esquece. Eu já ouvi você falar sobre isso aqui, que a gente também fere. A gente também às vezes fere as pessoas. Às vezes a gente não tem dimensão, mas a gente fere. Tá. Então, eu preciso liberar perdão naquilo que eu, preciso receber também. Então, a gente precisa parar de ficar olhando muito para o outro e olhar para si. Porque meu pai fez isso comigo. Ok, né? E trabalhando com a psicologia, a gente vê muito isso. Vamos cuidar das dores, vamos olhar, vamos identificar. Identificamos. É isso, vem daí. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Vou me lamentar? Vou chorar? Ou vou pegar isso, vou ressignificar isso e vou fazer diferente? Porque eu posso não ter tido uma referência de mãe, mas hoje eu tenho a oportunidade de ser uma mãe diferente da que eu não tive. Sim. Mas a decisão é minha. Eu posso não ter tido uma referência de pai, mas hoje eu posso decidir ser um pai diferente e não usar isso como uma desculpa. Então eu acredito que tudo começa a partir de um perdão, de um se perdoar e de um se permitir a fazer diferente. Você vai falando, vai vindo um monte de coisa na minha cabeça que eu vou lembrando, né, das coisas que quando eu decidi deixar de ser forte, porque por muitos anos eu tive que ser forte, né? Por muitos anos eu tive que fazer muitas coisas para poder manter ali a estrutura da família, manter a família. Assumir funções e papéis que não eram Exatamente. suas. Só que teve um dia que eu falei, não, chega, eu não quero mais ser forte. Eu não quero, porque só quem se posiciona nesse lugar, e agora eu com certeza tem mães aqui me ouvindo, gente, é um fardo muito pesado. E aí você começa a fazer na força do seu braço. Você faz, e eu falo que faz, a gente conquista, a gente consegue dar conta. Uhum. Só que tudo isso, quando eu comecei a olhar para Deus, quando eu comecei a olhar, eu falei, Deus, eu deitava na minha cama, só eu sabia todas as dores que eu tinha no meu corpo, todas as dores de não ter sido uma mãe que conseguiu fazer seu papel de mãe com decência dentro de casa, porque eu estava tão cansada. Eu nunca deixei de lavar roupa, de fazer a comida, ou então na época que pagava, né, para as pessoas me ajudarem. Tá, mas tinha falha. Tinha momentos que eu olhava para os meus filhos, quando eu deitava na cama, eu dizia, meu Deus, hoje eu não consegui falar 5 minutos com meu filho. Então tudo isso vai te corroendo, E quando eu entendi que eu não queria mais viver isso, eu comecei a buscar mudanças em Deus, e foi muito claro quando Deus falou para mim assim, deixa e venha para o meu colo. Foi exatamente assim que Deus falou. Eu quero que você seja filha, venha para o meu colo. Por quê? Porque as feridas que eu tinha de não ter tido pai, eu estava reproduzindo isso dentro da minha casa, porque não precisa. Para quê? Eu sou mãe, eu sou a força de dentro de casa, não precisa. E eu estava reproduzindo isso inconsciente. E quando eu tomei essa consciência, eu falei, opa, eu estou querendo tomar o lugar de Deus dentro da minha casa? Se Deus está dizendo que é para mim ir pro colo, se Deus está dizendo que é para mim fazer um café para minha família, se Deus está dizendo... Não, eu vou obedecer a Deus. Porque uma coisa é você caminhar na ignorância, como eu caminhei. E por isso que eu falo que eu tenho certeza que esse canal é para quem conhece. Amém. Você caminha na ignorância, amém. Mas você conhece. Chega de desculpa. Eu não posso mais, pastor, dar desculpa e dizer, eu não sei que eu tô falhando com os meus filhos. Eu não sei que eu tô falhando no meu casamento. É mentira.
É mentira. Isso aí. Porque eu sei. Eu termino de fazer alguma coisa aqui, o Espírito Santo na hora já fala, tá ficando doida? O que você fez? É 5 minutos, o Espírito Santo já tá ali te incomodando mesmo. Não é isso que eu pedi pra você fazer. E aí você tem que voltar, você tem que refazer. Sabe aquele dia que você levanta virada? Que você vai fazer o café, você já... Não aguento mais fazer. Aí o Espírito Santo já vem e te... Aí você fala, entendi. Nossa, vamos fazer um ovinho mexido. Vamos cortar aquela fruta bem bonitinha pra minha família. Todo dia é assim perfeito? Não é. Mas aí você entende que você precisa buscar essa perfeição, que é a perfeição que Deus quer. É esse fácil. lugar de gratidão, né, Lu? Esse lugar de gratidão. É aquela historinha de você olhar aquela pia de roupa para lavar, e em vez de você se irar com aquilo, você fala assim, nós temos roupas. E muitas. Muitas. Graças a Deus, tem muita roupa, né? É você olhar aquele monte de coisa para cozinhar, e você, em vez de se irar com aquilo, com o serviço, obrigada, Senhor, porque na minha casa tem fartura. Tem gente hoje que não vai ter o que comer, sabe? É você mudar o olhar, é você entender. Ai, meu filho, chegou, a casa tá virada. Tem uma criança saudável na sua casa. Porque o seu filho pode estar na sua casa tudo arrumadinho, mas seu filho num leito de hospital. Vai lá conversar com uma mãe que tem um filho num leito do hospital. Se elas não queriam aquela casa virada a semana toda. Isso passa. Isso é um tempo. Deixa as crianças brincar. Claro, né? Tudo com ordem, né? Tudo com ordem. Não vai deixar a criança botar fogo na casa. Porque criança precisa de disciplina. Pais, criança precisa de disciplina. Eles clamam, eles pedem por disciplina. A palavra, a Bíblia diz, corrija com vara se necessário. Corrija. É a sua função estabelecer limite. Então, às vezes aquela criança tá e você não sabe o que fazer. Dá uma varadinha, que já não é para espancar, tá? Não tô falando para espancar a criança. Mas mostre, filho, eu tô te corrigindo porque eu te amo. A Bíblia fala, a palavra fala que Deus corrige os filhos que ama. Deus nos corrige, né? Isso que você tá falando, você tá ali, opa, volta pra casinha, volta aqui, sabe? Porque a gente precisa gerar esse olhar de gratidão do que nós temos. Nós temos muito mais do que precisamos, muito mais. E às vezes a gente tá cheio de coisa porque nós acumulamos coisas. Nós estamos fazendo muitas coisas, às vezes coisas que nem você disse que Deus nem pediu pra gente fazer, mas a gente foi acumulando porque tá todo mundo fazendo. A necessidade de estar fazendo o tempo todo. A necessidade de ser o que faz. Se eu não estiver fazendo algo, eu não sei quem eu sou. Às vezes você pergunta pra uma pessoa, quem é você? Ah, eu sou a fulana que faz isso, que faz... Ela só fala o que ela faz. Ela não fala quem ela é. Porque ela nem sabe quem ela é. Quantas vezes eu tô ali em atendimento, alguma coisa, e falo, me fala do que você gosta. E a pessoa, ela nem sabe do que ela gosta mais. Me fale um sonho. Não tenho sonho. Então, que vida é essa? Que vida é essa que a gente foi se deixando moldar e perdemos, né? Perdemos a referência de quem somos, de quem fomos criados para ser. E quando você entende esse lugar é libertador. Esse lugar é libertador, porque você pode ver o outro voando. Amém. Deixa ele voar. Quando chegar o meu tempo, eu vou voar. É porque não chegou o meu tempo. Você pode vir o outro lá atrás. Amém. Deixa o outro lá. Não vou julgar porque eu já estive lá. Entendeu? Eu sei quem eu sou, eu entendo o meu processo, eu entendo o meu tempo, né? Às vezes as mulheres já estão com os filhos maiores. Hoje eu tenho, né, eu parei um tempo de, né, não fui trabalhar quando a Yasmin nasceu, porque eu decidi criar ela, decidi investir esse tempo nela e decidi aferir nela valores e princípios que para nós eram importantes. Hoje vejo os frutos disso. Então, até a Yasmin ter 10, 11 anos, eu não fui para o mercado de trabalho. Eu me dediquei à maternidade, a ser mãe, a ser esposa, e sou muito grata a Deus por ter tido esse entendimento. É aquilo que você falou, nem todo mundo teve esse entendimento, mas quem tem hoje é uma escolha, decidir fazer isso ou não. E hoje eu posso fazer o que eu quiser. Hoje eu estou terminando a minha faculdade, né? Aos 42 anos de idade, eu estou terminando a minha faculdade. Mas tudo no tempo correto. Hoje ela é independente, hoje ela se vira, hoje ela praticamente toma conta da casa sozinha. Então, eu pude aproveitar esse tempo, eu pude reconhecer
Tinha mulheres na minha idade que já, né, já estão formadas, já estão no mercado de trabalho há muito tempo, mas não era o meu tempo. Era o tempo delas, não era o meu tempo. Então, quando a gente tem esse lugar, a gente sai do campo de comparação. Ok, cada um sabe onde o seu sapato aperta. E Entende? acredito que fica mais leve viver cada momento, né? Muito, muito. E assim, né, Lu, as pessoas têm que entender que é o tempo de cada um. Vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, quantas vezes a gente vai fazer uma viagem em família? E é uma viagem longa. Esse dia a gente foi para o Rio de Janeiro de carro, foi 12 horas praticamente de viagem. E nós tínhamos um objetivo lá, nós tínhamos um casamento e tal, mas nós decidimos passar esses 12 horas, coisa que nos nossos afazeres do dia a gente não tem essa oportunidade. E nós estávamos todos dentro do carro. Então, o que eu vejo muito, tem pessoas que ele fala assim, vou viajar para a praia. E ele começa a idealizar tudo que ele vai fazer na praia. Só que ele está desperdiçando 1h30, 2 horas, dependendo do trânsito, 3, 4, que ele poderia estar curtindo a família. Sendo pai, ouvindo o filho, ouvindo a esposa, colocando os seus planos e projetos ali na família. Mas ele muitas das vezes vai no silêncio, no seu mundo sozinho, desperdiçando esse tempo, pensando o que ele vai fazer na praia. Então nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos, sim, sairmos de casa já curtindo tudo, porque o tempo é curto. Então nós não podemos mais estar desperdiçando o tempo. Como a pastora falou, às vezes a gente sai, o primeiro trânsito pesado que tem, você já se irrita, você faz uma viagem longa de 2, 3 horas, irritado, com seu comportamento totalmente estressado, porque você acha que vai chegar na praia para descansar. Não, faça diferente. Se o trânsito parou, parou para todos. Você só está também no bolo, como diz o ditado, você vai chegar. E ali é o momento de você cantar. Eu sou desafinado, que ótimo, não abra os vidros para não incomodar os carros do lado, mas cante, conte piada, viva a família. É disso que Aproveita o trajeto, né? Aproveita. Já vai aproveitando o trajeto em tudo na vida, né? Em tudo que a gente começa, todos os ciclos que a gente vai aproveitando o trajeto, vai aproveitando. Essa semana a Yasmin perguntou para mim, mãe, qual que foi a melhor fase da sua vida? Eu falei, e eu parei para pensar que nunca ninguém tinha me perguntado isso. Ela falou, foi a sua infância, foi a sua adolescência. Eu falei, filha, eu não posso dizer qual foi a melhor, porque eu ainda não vivi, acho que todos, ainda tenho mais fases para viver. Mas eu tentei aproveitar todas da melhor forma possível. E olhar para todas as fases da minha vida. Eu fui uma criança que brinquei na rua, que entrava tarde em casa porque brincava na rua até tarde. Tive uma infância com os meus primos, né, de convivência. Tive uma adolescência, graças a Deus, sadia. Comecei a namorar cedo. Né, a gente morava no interior, era tudo diferente. Então, né, tem um lado bom, tem um lado ruim. Então é você saber aproveitar o tempo e o trajeto de tudo. E a gente começa a pensar, mas eu já não tenho tempo para isso, eu já não tenho tempo. Quem disse que não tem tempo? Enquanto há vida, há tempo, há esperança para tudo. Né? Então aproveitar isso que o pastor está trazendo. Aproveite o trajeto, já vai aproveitando. Não precisa chegar lá na viagem para começar a descansar. Né? No planejamento, na hora de arrumar mala, na hora de já ir... porque é chato arrumar mala, desarrumar também é chato. Mas vai tentando fazer disso, né? Aproveitando já desde o começo. Não precisa chegar lá. Deixa, né, a vida mais leve. Deixa a vida mais leve. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Sabe? Não vai para a igreja apenas porque eu tenho que cumprir um protocolo. Não. Eu vou porque se eu olhar a minha semana, se eu estou vivo, já é motivo de eu agradecer a Ele. Se eu estou vendo o pastor que vai ministrar, já tenho visão. Se eu estou de pé na hora do louvor, porque eu tenho força nas minhas pernas. Se eu posso abrir a minha boca e falar, então eu já sou mais do que vitorioso. Ah, mas eu estou cheio de conta. Glória a Deus, porque você comprou alguma coisa, entendeu? É esse lugar que nós precisamos alcançar. É esse lugar. Não de murmuração. Não de murmuração. A contemplação, né?
Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais sobre a contemplação. E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sempre aprendi a contemplar. E às vezes até na minha adolescência ali, quase fase adulta, a minha família tirava, ela é boazinha, ela é boazinha. Mas não é que eu era boazinha, é que tudo que acontecia, eu falava, vamos olhar o lado bom? Vamos ver como que dá pra gente fazer? Porque quebrou o carro. Tá, mas sabe, eu sempre, minha vida toda. E hoje com Jesus, eu aprendi a contemplar tudo, cada momento, cada coisa que acontece. Eu falo, tem um propósito em tudo isso. Tem que ter um propósito. Como que nós vamos fazer? Você vai fazer algo diferente aqui, tá? Qual é o propósito? Gente, nosso tempo estourou, nós estamos aqui já, né? Meu Deus. Muita coisa para falar, passa muito rápido. Por isso que eu falo, tem que voltar mais de uma vez, duas vezes. Tem que cada tema que vem é uma correria. Mas eu quero agradecer, eu vou pedir para os pastores hoje fazer uma oração. Porque nós poderíamos fechar com palavras bonitas, nós poderíamos fechar aqui com algo para impactar aí o seu coração. Mas eu quero que essa oração chegue dentro da sua casa, que essa oração seja para você que não conseguiu ainda entender que Deus é o seu Pai, que Deus ele te ama acima de tudo, indiferente do que você está vivendo hoje. E que você possa reconhecer que Deus ele tem tudo para te entregar. Assim como um dia eu entendi que eu tinha um pai que queria me pegar no colo, eu desejo que você, que está aqui, que está nos assistindo, que você receba tudo que o Senhor tem para você. E nós vamos fazer uma oração aqui, os pastores vão orar por nós, e que você receba aí dentro da sua casa toda essa paternidade. Amém? Para nós encerrar, então, quero agradecer vocês por, mais uma vez, a pastora, o pastor por ter aceito, né, deixar todos aí os afazeres e vir para cá. Mas Deus foi mudando tudo, colocando alguns direcionamentos no meu coração e eu falei, meu Deus, quem eu vou levar para falar de paternidade, né? E pesquisei, falei, não tem jeito, vai ter que ser os dois. E queria agradecer mesmo de coração pela confiança e gostaria que encerrasse com uma oração para essas pessoas que estão buscando aí em Deus ou que ainda não encontraram essa direção, que elas possam se encontrar e sentir esse amor tão maravilhoso que hoje nós sentimos, né? Que Deus tem por nós e nós temos por Ele. Amém? Amém. Alô, eu quero falar que quando você me convidou, pela minha correria do dia, eu não poderia estar aqui, mas já que o assunto é paternidade, e eu quero demonstrar com a minha presença aqui, como você é minha filha na fé, caminha comigo, eu não poderia te dizer não. Porque é isso que a gente encontra em Deus. Quando nós buscamos Ele, Ele sempre vai estar à disposição. Então eu, como seu pai na fé, como pastor da sua casa, eu não poderia te dizer não. Eu abri mão de tudo, porque para falar da palavra de Deus, para atender o pedido de um filho, o pai tem que parar tudo o que está fazendo, porque isso é a verdadeira paternidade, tá? Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela sua casa e por tudo aquilo que a gente está construindo junto. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste podcast. Pai, que momento agradável, que momento de palavras de ensinamento, o qual Tu colocou na nossa boca, no desejo do nosso coração, de aconselhar, de orientar, de cuidar de pessoas. E eu quero, Senhor, que nesse momento Tu esteja entrando na casa das pessoas, muito daqueles que às vezes, na circunstância da vida, se revoltaram por não ter um pai, mas que Tu esteja tocando no mais profundo do coração dessas pessoas e elas entendam que Tu está presente desde a sua geração no ventre da mãe. Então, que Tu nunca abandonou. O pai terreno pode ter sido falho, mas eu agradeço porque a Sua presença está sempre ao nosso lado, sempre apoiando, sempre protegendo, sempre cuidando e despertando em nós o desejo de fazermos aquilo que Tu colocou como proposto para a vida de cada filho que está assistindo neste momento. Então, que a Sua presença esteja invadindo os lares, transformando os corações e que as pessoas possam sentir a Tua grandeza e o Teu cuidado nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus, meu Pai querido e amado.
Amém. 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 Vamos dar tchau pro pessoal, então? Vamos. Eu já quase chorei aqui. A Luciana. Obrigado, diretor. Passamos do horário um pouquinho aí, mas é que o assunto aqui, se deixasse... Isso que eu nem fiz todas as perguntas, hein? Pense. Deus abençoe. Vocês que estão em casa, tchau, tchau. Até a Tchau, gente. próxima. Deus abençoe. Abraço.